Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers da série Star Wars The Acolyte. Sim, pessoal, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu sou um garoto, um garoto barbado que sou fã de Star Wars, né? Eu já cansei de trazer várias referências de Star Wars aqui no Geek Brasil, de Boku no Hero, em Black Clover, em One Piece, em várias obras de animes e mangás. Podemos ver o universo criado por George Lucas também ali, tendo uma inspiração nessas histórias. Inclusive, Dragon Ball também é muito inspirado na forma como Star Wars acabou revolucionando a cultura pop. E aqui, tô fazendo uma experiência, vou fazer um experimento aqui, te trazendo um conteúdo de Star Wars para a gente discutir e vamos abordar o que tem de errado com The Acolyte. A gente já começa desse jeito, né? A gente já começa desse jeito, mas vem comigo, a gente vai pisar aqui em ovos para tentar ver e tentar observar, chegar a uma conclusão, o que está acontecendo com o universo de Star Wars. Por que a Disney não acerta nada? Será que a Disney realmente não está acertando nada? Vamos então falar sobre isso, claro, é logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vamos aí devagarinho, tentando expandir um pouco mais o universo geek aqui no Geek Brasil. Se você gostar do conteúdo de Star Wars, a gente volta a trazer mais vídeos, mas aqui é só um pequeno teste, só um preview para a gente poder abordar ainda mais outras coisas, outras histórias, outras séries, quem sabe, vai depender de vocês. Então, se inscrevam aqui no canal do Geek Brasil se vocês quiserem mais conteúdos de Star Wars. Vamos lá, vamos então aqui conversar com o coração aberto, sem pedras nas mãos, sem estar com a fúria nos olhos. Eu sei que tem muita gente irritada, brava com o que está acontecendo com o universo de Star Wars, mas vamos ponderar aqui em algumas coisas. Qual é o grande problema de Star Wars? Ou melhor dizendo, quais são os grandes problemas da franquia de Star Wars nos dias de hoje? Tem muita gente apontando aqui, apontando que lá, apontando sei lá do que, para saber qual é o grande problema de Star Wars. A gente vai levantar algumas possibilidades e até mesmo criar réplicas ou tréplicas sobre conceitos que muita gente aborda, mas eu acredito que seja de uma forma errada. Muita gente fala que o erro de Star Wars é no excesso de representatividade, e eu discordo completamente nesse sentido. Só porque uma série, um filme, uma história possui uma minoria como protagonista, não necessariamente o filme precisa ser ruim, ou que tem algum personagem muito importante e legal, não necessariamente está conectado diretamente a algo ruim. Cara, isso aí é uma analogia muito péssima. A gente tem, por exemplo, ó, House of the Dragon, que tem uma série muito incrível, plots inteiramente interessantes e tem minoria pra caramba. Tem muito personagem legal. Só na disputa pelo trono nós temos duas rainhas, que já é algo absurdo. A série já mostra algo extremamente absurdo nesse sentido. Nós então temos The Last of Us, e principalmente The Last of Us 2, que é um jogo incrível que foca nesse tipo de tema. A forma como você sente, a forma como você vê, observa as perspectivas das personagens, dos personagens. Isso demonstra que não está completamente conectado, não está definitivamente conectado a esse sentido. Nós temos também Moonlight, que é um filmaço do caramba. E também temos Django Livre, que é simplesmente um clássico absurdo. Então, pra mim, definitivamente, essa não deveria nem ser aqui uma classificação. Eu acho que pensar nesse sentido já é algo que devemos descartar definitivamente. Focar que o problema é a representatividade é mirar no alvo errado. É mirar completamente no alvo errado. O problema de Star Wars são outras coisas. Ah, então quer dizer que o problema é a Disney? Será? Será que o problema é a Disney? Cara, eu acho muito complicado dizer que o problema seja a Disney. Por mais que seja complicado dizer isso, mas a Disney entregou histórias interessantes de Star Wars. Rebel é uma série excelente, Ahsoka é uma série muito boa, a última season de Clone Wars é excelente, Andor e Rogue One são filmes excelentes. Eu acredito que Rogue One até transcende a parada e o Andor também. Andor, se furasse a bolha, cara,
ia mexer com muitas estruturas de séries e filmes por aí. Nós temos então Bad Batch, que é muito bom, e as histórias do Jedi e o Império também são excelentes. São tramas criados na era Disney, então fica muito difícil dizer que a Disney é o grande problema. São projetos excelentes que foram abordados por essa empresa, mas projetos excelentes não saem de uma empresa que está querendo ferrar com a franquia. Projetos excelentes não saem de uma empresa que está querendo estabelecer, ou na verdade, restabelecer a franquia no mercado. Então, o que está acontecendo? Qual é esse grande problema de Star Wars? Então, quais são esses problemas? Porque não é só um problema, são problemas de Star Wars. Quais são esses problemas que estão sendo ressaltados de forma tão absurda durante toda a saga e que agora está desaguando de uma forma extremamente inacreditável em The Acolyte? A forma como os fãs de Star Wars, seja qual for a sua opinião, não estão gostando do que está sendo entregue na trama, na história. Eu enxergo para mim que existem 3 grandes problemas nessa era de Star Wars perante a Disney. O primeiro, incrível que pareça, é a falta de planejamento. Cara, para você construir uma casa, você precisa ter o projeto dela. Como é que você começa toda uma história, desenvolver todo um lore e não sabe para onde vai? Não sabe para onde vai prosseguir com a trama. Desde as sequels, parece que a produção da Disney está perdida. Ela não sabe o que fazer com os personagens e com toda essa lore criada pelo George Lucas. Que séries como Rebels, Ahsoka, Clone Wars, Andor e Rogue One são mais mérito dos seus produtores e roteiristas do que quem está conectando todas as peças. A pessoa que está por trás do planejamento parece que não está nem aí. Faz aí que a gente vê no que dá depois. A gente conecta ou não conecta depois. Star Wars é um universo totalmente conectado, e não obedecer nesse sentido faz com que a trama se torne algo extremamente vazia. Parece uma terra de ninguém, onde alguém chega com uma ideia e lança para ver só depois no que isso vai dar. O segundo problema que eu enxergo é a falta de respeito com os fãs da franquia. Não dá para ignorar a falta de respeito que os fãs sofreram com os filmes 7, 8 e 9. E cara, esses filmes quase enterraram a franquia de Star Wars. Uma trilogia sem nenhum planejamento, onde o episódio 7 é uma cópia escancarada do episódio 4. Mas com alguns elementos interessantes, como a trama do Finn. Não dá pra negar que a trama, a história do Finn, um personagem que é sensitivo à força, que poderia carregar o sabre, poderia carregar o lightsaber de Anakin e toda a sua história como o antigo Stormtrooper que se revolta por essa força que está se levantando, essa força oculta que está se levantando contra os Jedi, contra os remanescentes do Jedi e também contra a Nova República. Só que tudo isso vai pro zaralho depois pelos demais diretores e roteiristas. O episódio 8, que é uma trama interessante, desde que não fosse focado no Luke como Jedi caído. Luke, que não é o Luke na história, porque o Luke, ele é o herói da trama de Star Wars e de repente ele é um cara que se torna uma pessoa, um ser que quer matar o próprio sobrinho. Isso é loucura. E até mesmo faz o Mark Hamill, o ator que faz o Luke Skywalker, de gostar daquilo que estava fazendo com o personagem. E quem gostou então do episódio 8? Foi chamado ainda mais de otário, porque tudo que foi construído no episódio 8 foi desconstruído no episódio 9. A forma como foi desconstruído e reconstruído na forma mais porca possível. Uma trilogia extremamente covarde, que não teve respeito nenhum com os fãs de Star Wars. Não teve ousadia para inovar. Quando tentou inovar, mexeu com a essência dos personagens, como o Luke querendo matar o sobrinho. E quando seguiu o barco, não, seguimos o barco, vamos fazer o Luke tentar matar o sobrinho. E aí, quando seguimos o barco, voltamos atrás. Voltamos atrás. É definitivamente uma loucura. Esses produtores
não sabiam o que estavam fazendo. E mais uma vez agora estão tentando mexer com uma base forte da franquia. Mexer com algo que já era definitivo para ser único do Anakin. E é uma parada extremamente delicada. O Anakin já não é mais o único a ser moldado pela força. E não matou o Palpatine. Daqui a pouco tiram o título dele de ser o escolhido. Star Wars sempre teve problemas com o planejamento. Mas tudo que o George Lucas fez foi para criar mais camadas aos seus personagens. E não para apagar as suas importâncias da trama. O Anakin era para ser a base, a divisão, aquilo que separa o antes e o depois. Só que cada vez que mais um roteirista tenta mexer com a trama de Star Wars, começa a tirar a importância do personagem, começa a mexer ainda mais com a importância do personagem, deixando daqui a pouco ele sem nada de relevante. E o terceiro problema, e agora sim, definitivamente a coisa mais importante, Star Wars está sofrendo com roteiros péssimos, roteiros ruins. Desde os filmes sequels, a série do Obi-Wan, o filme do Han Solo, tudo isso são roteiros ruins, ou roteiros que não movem a trama pra frente. Cara, aquela cena do Han Solo, dele passando pela portaria, e o cara perguntando, qual é o seu sobrenome? E ele respondendo ali, não tenho. E o cara fala, quem tá com você? Não, estou sozinho. Então ele, Han Solo. Cara, isso não é roteiro ruim, é muito roteiro ruim. A Lucasfilmes não está sabendo medir o peso de uma história que pode ser contada em uma HQ, uma história que pode ser contada em uma série e uma história que pode ser contada em um filme. Para os fãs assíduos de Star Wars, qualquer mídia ele vai acompanhar. Mas uma série de televisão ou um filme vão sempre fazer mais barulho. Se você vai acompanhar uma trama que não vai para lugar nenhum, então por que você deve assisti-la? Se você vai acompanhar uma trama que não vai a lugar nenhum, que não vai representar ali um avanço para a história, por que você deve acompanhar? Ou melhor dizendo, por que essa trama é colocada para nós em uma série ou em filme? Por que não é trazido para um livro, para uma HQ? Sendo que não vai levar a trama principal, a lore principal de Star Wars pra frente. Sendo que a gente tá observando que The Acolyte vai simplesmente apagar tudo que está sendo desenvolvido na série. Porque senão vai criar grandes furos na história. Isso é claro, é só ver a trama de Rogue One. Nós fomos assistir o filme já sabendo que todos os personagens morreriam no final. Mas todos os personagens são incríveis. Em um filme apenas, todos eles são bem mais aprofundados que todos os personagens que foram criados para as sequels. É tremendamente importante a forma como Rogue One poderia ser a base dessa nova geração de filmes de Star Wars, mas é simplesmente ignorado pela Lucasfilmes. É simplesmente ignorado. Rogue One é simplesmente o melhor filme disparado, cara, há anos-luz da era Disney. Porque moveu a história pra frente, deu caras e bocas para os heróis do plano da destruição da Estrela da Morte. Porque antes era apenas uma descrição, era apenas ali uma introdução. Agora nós sabemos quem são esses heróis. E mais uma coisa que me incomoda pra caramba e que chega a ser um nível de preguiça de roteiro inacreditável é que todo personagem, todo protagonista precisa ser extremamente importante. Tudo tem que ser ali filho do Vader, a neta do Palpatine, o neto do Vader, o filho, a filha da Força, porque simplesmente não podem fazer os personagens ter uma origem normal. Onde ficam personagens como Ezra, Kanan, Cal, Ahsoka, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, Yoda, que são construídos de forma formidável, sem ter uma conexão sequer com essas origens, com essas famílias, ou até mesmo sendo gerados pela própria força. Como vamos nos identificar com a história se todo mundo é especial? E se todo protagonista que vemos é o especial, é o Chosen One? Quem de fato é especial? Se todo mundo é especial, ninguém é especial.
Essa é a loucura que ninguém tá conseguindo entender na franquia atual de Star Wars. Todo mundo sendo especial, quem é o especial? Ou, na verdade, não tem ninguém que é especial. Ah, LP, mas podemos fazer uma história sem ninguém ter uma especialidade, sem ter uma pessoa que seja especial. Concordo, concordo. E era esse caminho que a Disney deveria prosseguir, tanto para depois do Anakin, quanto também para antes do Anakin. Não para fazer seres, novas pessoas sendo gerados ali pela força. Então, tudo culmina nesse episódio 3 de The Acolyte, que é algo para querer explodir a tela do PC. O episódio 1 e 2, eu confesso para vocês que eu gostei mais do episódio 1 do que o episódio 2. Mas o episódio 3 foi simplesmente uma afronta, um CGI, uma direção e um cenário que não justificam um investimento de 180 milhões de dólares. Sabendo que Godzilla Minus One tem um orçamento de 20 milhões. Não faz sentido. Não faz sentido. Os cenários estão ficando piores que as novelas bíblicas da Record. Simplesmente isso é injustificável. Cara, minha mãe assiste as novelas da Record e eu sei como está os cenários de lá. E cara, é definitivamente algo precário ver que 180 milhões está sendo investido nisso. É muita grana para ser de uma forma ali que está sendo desenvolvido de uma forma que não dá para ser entregue desse jeito. Mas, como eu falei, o pior ainda consegue ser o roteiro. Estamos vendo isso em The Acolyte novamente. Estão mexendo na base da história. Era para o Anakin ser o único moldado pela força. Só que, mais uma vez, algo que era único do Anakin é retirado dele. Como que a Indara e o Mestre Sol não questionaram para as bruxas como a Osha e a Mei não poderiam ter um pai. Tem uma cena que a Coril se vira para a Niceia e pergunta o que ela acha que os Jedi vão fazer quando eles chegarem no Covil. E como vimos, Indara e o Sol não fizeram absolutamente nada. Simplesmente eles não fizeram nada, nenhum questionamento. Se as duas tinham tanto medo dos Jedi descobrirem a origem da Osha e da Mei, por que falaram que elas não tinham pai no singular? Por que falaram que elas não tinham um pai no singular e ainda com um sorriso no rosto? Por que não disseram que elas não tinham ali pais no sentido do plural? Qual é a intenção com isso? Por que simplesmente não disseram que elas foram adotadas, que elas foram encontradas, que elas foram ali achadas e trouxeram ali para o clã para que pudessem cuidar delas? Por que não disseram desse sentido? Qual que era o propósito de dizer com tanto orgulho assim que elas não tinham pai, sendo que elas poderiam ter, na verdade estavam levantando ali um certo temor dos Jedi fazerem alguma coisa com as crianças, sendo que a origem delas é provavelmente algo proibido. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de roteiro ruim. Coloca a personagem agindo com algo que não deveriam falar e depois ficam preocupados com o que falaram, sendo que a vida das garotas estão em risco para elas. Se a Mei e a Osha são as coisas mais importantes para essas mulheres, por que colocariam elas em tanto risco assim? Na minha cabeça não faz sentido. Se é uma provocação, se é uma forma ali de provocar o fã de Star Wars, eu acho que simplesmente é só um roteiro ruim. Eu sei que ainda falta 5 episódios para acabar a série, mas cara, isso é criar um problema desnecessário para os personagens se resolverem. Provavelmente todo mundo que sabe a origem da Osha ou vai saber a origem da Osha com a Mei vão ser mortos. Vão contar uma história que vai levar a lugar nenhum. A trama de The Acolyte vai ali levar para quase nenhum lugar. E se continuar indo por esse caminho, não vai empurrar o universo de Star Wars para frente. Você lembra que eu falei para vocês que toda uma franquia, quando envolve filmes ou séries para Star Wars, precisa empurrar o universo para frente? Porque se fosse assim, por que não colocou The Acolyte para ser uma simples HQ? Ou para ser ali um livro? Ou para ser uma outra definição, outra mídia de história? Mas quando você traz para uma série, você abrange mais um público e a intenção é empurrar o universo mais pra frente. Só que pelo jeito isso
não vai acontecer. Depois desse episódio 3, minhas expectativas para essa série foram para o subsolo, para o porão do subsolo. Em uma época que você pode ter Plagueis já vivo e trabalhar algo entre ele e seu mestre, ou entre ele e um certo pupilo, quem sabe, um The Acolyte ali para o Plagueis, você decide entregar isso, você decide entregar toda essa lore, sendo que você poderia explorar, aprimorar ainda mais a origem do Anakin. É difícil, cara. A única coisa que pode dar uma sobrevida para essa série é o plot da May Qimir com a Coryu. A gente não viu corpo, se não tem corpo, não tem morte ali da Coryu. Então provavelmente pode ter algum plot interessante em cima disso. Quem sabe ela não seja esse Sith aí e tal, né? Acho difícil, mas vamos ver no que isso vai dar. Porque de resto, eu não espero grandes coisas dessa série mais não.